Olá, tudo bem? Boa noite. Estamos esperando a doutora Lenita Pacheco acenar para mim, para eu poder convidá-la. Nós vamos hoje ter uma conversa sobre psicanálise, né, Ana? A Lenita já está aqui, mas Lenita, você deve tentar esperar eu convidar você. Eu tenho que convidar, ó, enviou uma solicitação, transmitir ao vivo com a Lenita. Muito. Tá me ouvindo, Lenita? Lenita? Olá, minha Olá, querida, tudo bem? tudo bom, querida? E você? Tudo É um jóia, prazer graças a imenso Deus. estar aqui. O prazer é todo meu, Lenita. Você é uma sumidade no assunto. Eu estou com muito grata por você ter aceito o convite, pela sua disponibilidade. Muito obrigada mesmo. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, cheia de encontros e palestras e seminários e tudo, então é uma honra mesmo para nós aqui recebermos você. E essa semana, né, esse semanário que eu fiz, 5 encontros incríveis com pessoas incríveis como você. As pessoas estão gostando bastante. É um trabalho de formiguinha que a gente faz aqui, né, Lenita? De Verdade. formar as pessoas e no sentido de proteger cada vez mais as nossas crianças e adolescentes, né? Então, assim, é com muita alegria que a gente vai conversar aqui, tentar passar o máximo que você sempre passa. Tem gente da Argentina falando que vai assistir, olha, que adoram você. Muitas pessoas falaram. Então, vai ser Ai, bacana, tá bom? E vamos, então, queria, ah, queria começar só, esse nosso encontro. querida Se Edna, eu apresenta, quero. Lenita, por favor. Você se apresenta, por favor. É muita Tá, coisa para falar. não, eu não preciso botar muita coisa assim. Eu vou Uhum. apenas dizer assim, em primeiro lugar, agradecer o seu convite também. É uma honra, é uma felicidade estar podendo transmitir um pouquinho do que eu aprendi, né? A gente está sempre aprendendo todos os dias, né? A gente Somos sabe que aprendizes. nós somos sempre aprendizes, né? E Sim. essa ideia que você teve foi maravilhosa, né? Exatamente no mês, né, de mais uma comemoração da Lei da Alienação Parental, vamos completar dia 20, né, no dia 26, 11 anos, né? 11 E anos. você, 11 anos, e você teve essa feliz ideia, né, de chamar outros profissionais de outras áreas de saber, com enfoques diferentes, mas Sim. sobre o mesmo tema, que eu acho que isso é fundamental, né? Porque aí a gente reforça, né, Lenita? Exato, Edna. A gente reforça a necessidade, né, de conhecer o que é alienação parental e que a lei da alienação parental, né, que está completando, né, esses 11 anos, que ela vem justamente para proteger as crianças. E todo o meu trabalho, né, Edna, ele começou das crianças, né? Sim. Então, me apresentando, falando um pouquinho de mim, né? Eu sou formada em psicologia, né, pós-graduada, e mestre em pesquisa e clínica em psicanálise. Eu Uhum. sou pós-graduada também em mediação de conflitos com ênfase em família. Eu faço parte, né, da escola de psicanálise dos fóruns do campo lacaniano. E, Uhum. assim, acho importante também dizer que faço parte do IBDFAN nacional desde 2001. Né? Sou uma das pioneiras, né, lá do IBDFAN nacional e de Niterói, que nós formamos também um núcleo aqui, né? Sim. Então, e tudo começou, né? Quer dizer, eu sempre, desde formada, eu atendo, né, crianças, famílias, atendo os pais, familiares, né? E, assim, quer dizer, atendo, né, sujeito não tem idade, né? Então, a gente atende criança, atende adolescente, adulto, idoso, só Até muda os porque tem sempre uma significantes. criança dentro do adulto, né, Lenita? Exatamente. Você está certíssimo, É, exatamente isso, né? é verdade. Tanto que quando às vezes a gente atende, né, atende a criança e vai atender os pais, às vezes a gente
não sabe se eles estão falando do filho criança ou da criança que existe dentro de cada um, não é verdade? Exatamente. Então, Realmente, Lenita, sim, querida. então, justamente para proteger as nossas crianças, seja ela qual for, né? Porque se hoje a criança ela vai virar um adulto e pode repetir o padrão que pai e mãe tiveram, né, na infância, para proteger mais Sim, das nossas crianças, a lei está fazendo 11 anos e está correndo sério risco de ser revogada, né? Movimentos pelo Brasil afora contra essa revogação, porque é uma necessidade. A gente não deve retroceder nos direitos das crianças, né? Na sim, sim. proteção, né? Então, a primeira coisa que eu queria que você falasse em relação aos efeitos que os litígios conjugais, né, e depois continuam parentais, eles fazem na subjetividade dessas crianças e adolescentes. Você começar por aí e depois discorrer dos seus casos clínicos e tudo. É, é, o Edno, quando a gente fala, né, quando a gente fala assim de família, de pais, de relação conjugal, né, a gente tem que pensar que tudo começou, né, com um casal, né, quando eles Sim, depois resolveram, optaram, aconteceu, né, deles terem filhos, né, e quando no início, né, como é sempre falado, era meu bem, né, mas como tudo se transforma, né, quando se iniciam aqueles conflitos de difícil solução, né? Quando aqueles conflitos fazem parte, né? da Fazem vida, parte da vida. claro. Os conflitos são de estrutura, né? Uhum. Realmente o que preocupa mais são aqueles conflitos que levam as pessoas, impedem as pessoas, né, de dialogar, de conversar, de conseguirem chegar a acordos sozinhas, né? Sim, E a questão realmente se complica, né, quando tem filhos, né, envolvidos nesse relação. relacionamento. Né? Sim, Isso é que complica. Por que que eu até falei assim, né, da dimensão trágica, né, da alienação parental para as crianças? Porque as crianças não têm escolha. Né? sim, Assim, de início, as crianças mais novas, né, a gente tem que pensar que elas estão numa posição de vulnerabilidade, né? Elas estão numa posição de dependência total, né? Dos pais, ou de quem substitui, ou de substitutos, né? Jurídicos, e, e a forma, né? Como eles tratam, ou como a criança vai ser tratada, né? Ou vai ser desejada, ou da forma como vão conversar com a criança, isso importa muito, né? Isso é muito sim, importante. Apenas fazendo assim uma pequena introdução, a gente que é sempre bom, a psicanálise sempre frisa isso, e é importante falar sobre isso, né? Que o ser humano, né, o recém-nascido, ele nasce, né, ele chega ao mundo numa posição total de desamparo, né, de dependência e a alienação, né? Ele sim, nasce alienado ao desejo, né? Ou à fala, ao desejo, aos cuidados, né? De quem está ao seu redor, né? Geralmente é a mãe, né? Mas pode ser um substituto, mas essa primeira pessoa, né? Que dela vai se ocupar, que vai satisfazer as necessidades dela, né? Não só aquelas necessidades básicas de sobrevivência, de alimento, mas assim, é muito importante também, né, que essa criança ocupe um desejo, né, sim, particularizado na pessoa que cuida dela. Né? E essa pessoa é que vai inicialmente interpretar, né, que vai dar um sentido àquele grito, né, inicial da criança, vai transformar em demanda e a partir daí vai continuar fazendo, né, as suas interpretações e atendendo as crianças de acordo com o que ela considera. Não? E aí, nessa relação dual, de dependência total, a gente sabe que, num segundo momento, durante o crescimento da criança, ela vai precisar o quê? Ela vai precisar se separar, né, dessa simbiose, dependência né? inicial.
exatamente, dessa relação de dependência. Então, aí nós sabemos da entrada, a importância de uma entrada de Terceira um pessoa. terceiro, de uma função paterna, né? Que pode ser o pai, mas também se não for o pai, a gente sabe que é uma palavra, né, pela própria mãe, por um substituto. O próprio não, o próprio não, né, faz uma mediação, né, Sim, naquela sim. relação inicial de alienação, né? Sim. A gente sabe que daí em diante vão acontecer muitas coisas, né? Nessa transição até chegar à adolescência, à fase adulta, a gente sabe que tem as separações necessárias, né? Né? Para poder chegar à adolescente e o sujeito se tornar, né? Ter um desejo próprio, se separar do desejo da mãe, né? Frequentar É outros necessário. ambientes, né, Lenita? Frequentar outros ambientes também são outras aberturas, né? Para a criança. Exatamente, a entrada na escola, né? Uhum. Ou de outros parentes, né? A entrada na escola, os outros amiguinhos. A gente sabe que é todo um processo que a gente, né, naturalmente espera-se que aconteça de uma forma saudável, né? Sim. Que a mãe suficientemente boa, né? É importante trazer isso, né? A mãe que deseje para além da criança, né? Que dê um espaço para essa criança poder se separar dela e ela possa se interessar, mãe, né, por um trabalho, por uma outra atividade, se E por interessar, ser né, pelo seu mulher também, marido. né? Por ser mulher e não só mãe, Exatamente. né? Exatamente, não ficar limitada à mãe, porque nesses casos a gente sabe, se ficar nessa situação, a gente pode se formar uma criança psicótica, né? Sim, claro. Então, Bom, então nós e queríamos aí, saber essa posição, sim, né, em frente ao sim. litígio, esses conflitos. Qual é a posição que essa criança, adolescente, na participação que ela tem necessariamente nessas desavenças conjugais entre os pais? O que Pois você é, pensa ela vai. daquilo? O que acontece é o seguinte, né? A criança fica extremamente tensa, ela fica ansiosa, ela fica assim sem saber, né? Porque a criança ama os pais, ela precisa de ambos os pais. A convivência familiar com ambos os pais é fundamental. Então, Então, se um impede, né, que a criança, ou dificulta um dos pais, pode ser o pai, pode ser a mãe, né? Se ela tiver por exemplo, às vezes sobre os cuidados da avó, que também interfere, ou um outro familiar. Se essa pessoa dificulta, ou se essa pessoa, né, de uma forma consciente, deliberada, né, seja de uma forma sutil ou de uma forma muito, né, aberta, muito agressiva, ela fala mal do outro, né, de um dos pais para a criança, ou denigre a fala, né, ou ela denigre mesmo, seja fala, desqualifica, seja né? comportamento. Desqualifica o outro. Isso, exatamente, Edna. Se ela desqualifica o outro, né, essa criança ela vai realmente crescer, né, porque ela vai assimilar, a criança se identifica e ela interioriza Sim. assimila até nível inconsciente o que ela escuta, né, desde pequenininha, é claro, né, cada um vai prestar mais atenção, mas de qualquer forma a gente sabe que o nosso inconsciente ele é formado daquelas pedacinhos de palavra, daquilo que ela escuta, do que ela ouve, e principalmente das pessoas com quem ela reconhece como figuras de autoridade para ela, né? O que ela valoriza, que ela ama. Então, o que acontece? São Ela coisas que ela reverbera dentro dela, né? E fica guardando, vai ficando mosaico, né? São mosaicos. ela, por exemplo, assim, agora eu me recordo, né, do atendimento de uma criança que ela diz assim para mim, aliás, vocês, acho que quem é psicólogo aqui, psicanalista, quem trabalha, não só, né, escuta das crianças assim, quando eu crescer, eu não quero casar. Homem não presta. Mamãe disse que papai é um cafajeste, né? Imagina, né? A força que tem a palavra dessa mãe. Ou ao contrário, né? Sim. Quando o pai também fala dessa mãe, quando esse pai fala né, de uma forma negativa, depreciativa,
Envenenando, né? Envenenando o outro. Envenenando a Exatamente. memória dessa criança contra o outro. E ela, exatamente, e ela vai crescer, né? Às vezes, como a gente, né, foi falado, como sempre tem sido comentado, acaba falando com falsas memórias, né? Vão implantando falsas memórias, né? E Sim. aí você vê e assim, eu me lembrei, né? É porque eu quero trazer um dado aqui muito importante, né? Que no direito de família, né? Necessariamente, Edna, e todos estão me ouvindo, as questões legais estão entrelaçadas com as questões subjetivas, né? Familiares, é. Não é? Legalidade e Sim, subjetividade estão necessariamente interligadas, né? sim. Conectadas. Então, não dá, né, para a gente ignorar que, por exemplo, quando um pai ou quando uma mãe procura um advogado, né, que não consegue conversar ou quer, né, de fato, é, concretizar um divórcio, esse divórcio é litigioso, daí advém muitas consequências, né? E as crianças, muitas vezes, como não conversam com elas, falo mais das crianças mais novas, né? Elas ficam muito perdidas, às vezes, elas não apresentam conflitos de lealdade, ou então, quando um impede dela encontrar com o outro, dá desculpa, seu pai não quer te ver, ou sua mãe, a criança tem sentimento de abandono, sente abandono, Abandono se um afetivo, deles né? não aparece. Oi? O abandono Quê? afetivo. É. Exato, abandono afetivo. Ela se sente traída, ela se sente. Porque a pior coisa para uma criança, né, dada aquela condição de vulnerabilidade, é se sentir abandonada, porque como ela vai sobreviver? Né? Sim. Então, a gente, em função do que é falado com ela, né, Uhum. que acontecem, né, é, trazem muitas angústias para as crianças, né? E assim, como eu disse anteriormente, os conflitos são de estrutura, né? Sim. Claro, cada um de nós vai ter que lidar com os conflitos interpessoais e os conflitos intrapsíquicos, né? E assim como a angústia, né? Angústia de estrutura. E nessas situações de conflito, nós temos as angústias. Quer dizer, nós temos, por exemplo, a primeira experiência de angústia do ser humano é a angústia de nascimento. Né? A experiência de nascimento é uma experiência que gera angústia. Por exemplo, uma outra que gera muita angústia é você se afastar do seu objeto de amor. No caso, se Sim. afastar da mãe, se afastar do pai, Sim. ou de outras pessoas que a criança ama. Isso gera angústia. Inclusive da É, avó, né, Lenita? Tem uma pessoa falando aqui, da avó. como? Quando a Ah, mãe e os pais, devido à desunião, os avós é prejudicial à criação da mesma. O que que muda? Quando os avós entram em cena, o que que muda? Né? Você está falando de um lado benéfico da avó, do avô, mas também tem aquele que pode alienar, pode também causar mais confusão ali naquele conflito, né, Lenita? exatamente. Assim, eu acho que tem os avós que são muito bem-vindos, né? A princípio, a gente tem que pensar assim, que a gente tem que alimentar o amor, né? Nós temos que alimentar o bom relacionamento, que é fundamental. Agora, a gente tem que, infelizmente, a gente sabe também que tem avós, né? Que às vezes tem um domínio. Eu tenho até um caso relatado que ele é bem pesado, né? De uma avó que traz a criança para terapia, porque na escola a criança tem manifestações sintomáticas assim de esconder, jogar tudo fora, rasgar, não aprender, apesar de ser inteligente. E essa avó dizer para mim, olha, ela está repetindo, não, doutor, eu não sei por que meu neto não aprende. Ele é tão inteligente, ele decora versos de Cecília Meirelles, por exemplo, né? Ah, Uhum. mas também o pai não presta. O pai é o próprio filho dela, né? Ele é um cafajeste, ele é uma pessoa, ele é louco, ele é maluco, ele não respeita as leis. Aí, ao mesmo tempo, essa avó, como ela tem o dinheiro, no caso, ela mantém
esse pai que não trabalha, né? Ela também mantém, veja bem, nesse caso até era uma guarda unilateral, ela mantém a pensão para a mãe, que era guardiã. Olha que situação. E ela queria, né? Pelo dinheiro, ela dizia assim, meu neto, literalmente. Até foi quando eu ouvi a primeira vez no meu consultório, há anos atrás, ser dito assim, meu filho, meu neto, é uma nota promissória. Aí ela falou assim, aonde ele vai, ele leva meu dinheiro. Então, ela dizia assim, a mãe também não presta não, doutora. Ela fica lá presa no quarto com o marido dela atual e com o filho, com o irmão dele, né? Porque ainda tem isso, né? Essas famílias recompostas, né? Que trazem várias outras consequências. E ela dizendo que aí o neto chora pedindo para a presença dela. Aí o pai, porque quando a gente atende criança, né, Edna, a gente atende necessariamente, atende o pai, atende a mãe. Quando não é possível, a gente atende separadamente, mas isso aí eu faço questão. Aliás, isso é fundamental que se convide a todos, né? Não tem como você deixar quando você atende criança, né? E assim, e aí você vê assim, nesse caso, só voltando a esse caso, que até é um caso que eu chamo de Pierre Guido, por coincidência, as iniciais do nome dele são PG, né? Ele paga, né? Ele paga com o nome dele, assim, ele escreve PG e não é à toa, sabe? Assim, são coisas assim incríveis. Está introjetado, né? Nele. Está introjetado. E essa criança, ela não pode desejar, porque se ele vai para a casa da mãe, a mãe prende ele lá porque ela precisa que ele continue com ela. Ela não dá atenção. Vai para a casa do pai, o pai não presta, né? Que a avó diz, o pai não presta, a avó não presta. Ele está com a avó, mas o pai, com a terapia, com a análise, a gente sabe que a família é uma estrutura. À medida em que você atende, né? Vai atendendo a família, ou vai atendendo as crianças, e faz sempre um atendimento simultâneo também, né? Chama os pais, quando necessário, né? Sim. A gente sabe que vai mexendo, né? A mudança da criança vai mexendo com aquelas relações que estão ali cristalizadas, né? Sim. E aí, quando começa a modificar, aí o comportamento da criança ameaça, né? Aí, quando ameaça, aí o que as pessoas... A tendência, vou tirar a criança, né? Porque ela está trazendo alterações que são... digamos assim, que causam desconforto. Isso, isso. E em psicanálise, a gente fala assim, que vai mexer com as formas habituais daquelas pessoas gozarem. Sim. Né? Daquelas pessoas terem um gozo a mais, de terem um prazer a mais, né? Como é que eu vou poder, sair manter aquela posição, ou reclamar do pai, né, ou da mãe, se de repente essa criança começa a estabelecer uma relação que não existia, né? E esse caso, especialmente, ele é muito rico, o Edno, porque essa criança ela não tinha uma figura para se identificar positiva. Todos falavam mal entre eles. Era uma alienação familiar muito doentia, né? Essa criança, ele não se expressava, ele só queria saber de destruir. Inclusive, ele se auto-infligia sofrimentos, ele se machucava, ele queria destruir as coisas, né? Ele se sentia, a ponto dele se desenhar e assim, se ver assim, como um cocô, sabe? Assim, um resto, um dejeto daquela relação. Meu Deus. Mas algo muito curioso, Edno, é porque ele ouviu, quando o avô faleceu, ele tinha uns 2 aninhos para 3. Então, ele ouviu muitos comentários positivos desse avô, né? E olha que coisa incrível. Essa avó viajava com ele para uma cidade interior, onde havia, né, os enterros públicos, né, que as pessoas têm aqueles... acontece na cidade, que vão caminhando, né? E essa criança ela corria para ver enterros. Olha que situação. Um dia ele fala assim, ele olha, pedem para levantar, ele diz assim, olhem, o morto está abrindo os olhos. Olhem, assim, imagine o mal-estar, isso contado pela avó, como aconteceu, né? Sim, mas, enfim,
No fundo, ele estava buscando uma figura que era muito valorizada, ele precisava de alguém para ele se identificar, sabe? Uhum, E uhum. ele precisava desejar, porque ele chega a se desenhar morto dentro de uma sepultura, mostrando como é que o desejo dele estava mortificado, sabe, Edna? Foi Esse, muito... esse caso ilustra bem o título da nossa live de hoje, né? A dimensão trágica, né? Do que os Exatamente. conflitos parentais, familiares podem trazer para as crianças. Que situação, né? Porque você pode observar aí, né, porque você tem os conflitos que fazem parte da família e Sim. vocês têm os conflitos com a lei, não é? Porque se esse pai, se essa mãe, né, por exemplo, não respeita a lei, não respeitava a lei, né, ele estava buscando desesperadamente, né, alguma coisa, porque ele chega a desenhar um barco que é para um barco da polícia para impedir os caçadores das baleias. Entende? Ele faz um apelo, uma Sim. suplência da função paterna. Ele Ele, está ele, ele pedindo um quer que uma limite, né? polícia. Alguma coisa que o protegesse, né? Ele estava completamente desamparado. Exatamente. Então, quer dizer, exatamente assim, a gente sabe, né, que cada caso é um caso, cada Sim, caso é singular, né? A sim. gente tem que tratar um novo caso, uma nova situação, né? E, e é necessário muita delicadeza, né, Edna, assim, das Sim. pessoas que estão assim, envolvidas, os advogados, né, as assistentes sociais, os outros operadores do direito, os pais, né, para poder desfazer, quando se desfaz um vínculo, né, assim, afetivo parental, né, é necessário assim muito cuidado para não realmente acabar com as esperanças, com, a, com que a criança deixe de acreditar que existe o amor, né? Porque senão é muita decepção, né? Muito sentimento de perda, né? Além É do muito... cuidado, né, Lenita, ainda precisa ser célere, né? Precisa ser muito rápido, precisa resolver rápido essa situação, porque a criança é altamente prejudicada, né? Então, além de estar na lei que existe toda uma prioridade e que a gente sabe que não acontece, e se perde muito, a criança vai crescendo, daqui a pouco, quando resolve para o bem ou para o mal, ela já está enorme, já perdeu, já Exato. teve as memórias distorcidas e tudo. Então, assim, é muito complicado. Agora, a gente ainda está vivendo um momento um pouco mais difícil com a questão das diversos tipos de família, a multiparentalidade, né? A inserção de padrastos, madrastas e etc., irmãos novos, novas famílias de um lado e do outro. Isso tudo realmente deve estar fazendo com que seja mais o seu consultório seja mais visitado, né, Lenita? Eu escuto, Edna, assim, as crianças assim meio perdidas, sabe? Porque, Uhum. assim, ela tem um pai, por exemplo, né? Me lembrei agora de um outro caso de uma menina cujos pais separaram quando ela tinha 5 anos, até chama-se a boneca Barbie, né? Ela se vestia toda de rosa, né? Uhum. Assim, os pais se separaram. O pai tinha um casamento anterior com um filho adulto e que Uhum. ela considerava como um irmão desde que ela nasceu, né? Sim. Após a separação, ela precisou, né, mudar de casa, de bairro, de escola. A babá foi embora. O irmão anterior, né, que ela reconhecia, também morava longe. Ela parou de ver e ela ficou absolutamente confusa de quem era, né, quem eram as outras pessoas. Por exemplo, a mãe arranjou um namorado e ela perguntava: ué, agora eu vou ter dois papais, né, por exemplo, mas e agora? O namorado da mamãe vai ser o quê? Vai ser meu pai? Ou então a namorada do papai vai ser minha mãe? Ela não sabia. E como nomear os filhos? Olha só, veja bem, como nomear os filhos do namorado da mãe?
Mas aí também, E acho Lenita, que faltou o respeito e o cuidado, né, desses pais de sentarem com essa criança e conversar com essa criança, explicar a situação, o que estava acontecendo, as mudanças que iam ocorrer. Né? Faltou muito cuidado e respeito, eu diria. Né? o Edna, eu concordo com você totalmente. E eu acho assim que nós de fora, nós como especialistas, cuidadosos, né? Como a Uhum. gente conhece a importância da palavra, de dar oportunidade, né, de escutar a criança, isso é fundamental. Você tem que dar a voz. Sim. Aliás, não só para a criança, como dar a voz para todos que estão envolvidos, né? Porque o tratamento na psicanálise é pela fala, né? É pela Sim. fala que você vai poder esvaziar a angústia, é pela fala que você vai ter mudanças subjetivas, retificações subjetivas. É na Uhum. fala que aparecem os atos falhos, né? Que revela o sentimento real da pessoa, né? Porque Sim. às vezes a gente está falando algo, né, um enunciado, né, que é muito usado, claro, faz parte do trabalho do advogado, né, regrar, né, limitar certos comportamentos, né, indevidos para se viver em sociedade, mas a gente sabe que algo, né, que está ali presente no nosso inconsciente está determinando a vida de todos nós sem que nós saibamos, né? Sim, E sim. que essas manifestações, né, esses tropeços, atos falhos, os sonhos, os sintomas, né? Como é que aí eu gostaria de chegar aqui numa questão, né? Como é que a criança, o que que a criança acontece com a criança? Para muitas vezes, né, para ela, como ela é considerada incapaz diante da lei, como é que ela faz para ela poder falar o que ela está sentindo em relação àquela briga total, aquela situação de alienação parental que ela está vivenciando? Como é que ela faz? Ela Ela fala, desenha, não né? fala. Ela fala Ela através do fala através de desenho isso, ela fala através de sintomas e dos e ela desenhos. pode se mostrar na Uhum. terapia, em análise, no tratamento psicológico, ela vai fazer o quê? Como nem sempre ela dispõe de um vocabulário, né? Ela não dispõe sempre ainda dos recursos que nós temos, das palavras, né? De uma criança Sim. maior. Mas ela vai se utilizar o quê? De desenhos, ela vai se utilizar de jogos, brincadeiras, metáforas, metonímias. É lindo, sabe? Assim, é lindo no sentido assim de que ela escolhe jogos e brincadeiras e histórias que são justamente, Edna, a que elas estão vivenciando. Né? Por exemplo, eu tenho um caso da a história da princesa despedaçada e a águia do estresse. Né? Ela, a mãe arranjou um advogado, né? Que esse advogado era muito bom, assim, estava tentando facilitar o diálogo entre o pai e a mãe, mas muito bem. A mãe estava muito, né, muito revoltada e muito insatisfeita porque o pai saiu de casa e separaram e ele arranjou outra mulher. Né? O que, que ela fez? Isso aí é muito comum também na clínica, né? Às vezes do pai ou da mãe que está se sentindo, né, que tem uma Rejeitado, mágoa, né? Rejeitado. isso, que está rejeitado, que tem, né, sentimentos, né, de muitos sentimentos assim ainda não resolvidos e elaborados, Ainda está no né, luto, que né? está no luto, está nisso e que venha a exatamente buscar desesperadamente alguém que faça alguma promessa para poder se vingar do outro, né? E aí que Sim, entram as crianças como objetos, né? sim. Objetos de disputa, de vingança, de punição, né? E usar a criança, né, como punição, né, como num cabo de guerra, né, para atingir o outro, né? Então, é muito ruim, né? Vai É uma deixar marcas violência, nessa né? É uma criança. violência mesmo. É uma Moral, violência. psicológica, né? Quando não entram os maus tratos também, né, Lenita? Quando não entram os Exatamente. maus Então, tratos. é necessário muito cuidado, né, com com as atitudes, né, quando os pais têm, quando eles estão assim ainda, né,
nessa... que procure também um local de ajuda, né? Eu Também acho que para eles eles precisam de mesmos, né? ajuda também, claro, eles precisam de ajuda, Precisam, com certeza. precisam. E precisam A procurar gente, meios de conciliação, né? E não o litígio em primeiro lugar. Né? Procurar mediação, exatamente. a constelação, terapia, várias coisas antes de litigar, porque só vai trazer problema para a criança. Né? Piora muito mais a situação da criança. Exatamente. Hoje em dia nós temos assim muitos recursos, né, que você Sim, pode que podem ser, né? E assim eu fiquei muito feliz porque quando eu comecei a escrever sobre mediação, eu sempre considerei desde há cerca de 20 anos atrás a importância, né, e como nós da área TC, nós necessariamente estamos numa posição de mediadores, né? sim, sim. Por quê? Porque ao atender a criança, a gente precisa atender o pai, uma mãe, um advogado, um médico, um professor. Então, a gente pode, né? E quando surgiu a lei, né? Quando surgiu assim a mediação, né? Ela não existia, você está lembrada? Sim, claro. Depois depois é que veio a mediação no Código de Processo Civil, Isso. mediação e conciliação, né? Que eu Uhum. sempre achei assim fundamental, né? Nós temos as práticas colaborativas, né? Nós temos quando necessário os tratamentos psiquiátricos, né? Nós temos assim as escolas parentais, né? Nós temos As os oficinas, né? locais, As oficinas de as oficinas de parentalidade. parentalidade, exato. Para quê? Para que os pais possam se conscientizar, né? Possam refletir sobre as suas atitudes, né? E a De visão modo a... do direito sistêmico também, né, Lenita? exato, assim, eu acho assim que cada situação pode se beneficiar, né, com um tipo de ajuda, né? E Sim, sim. isso acho que, que não pode ficar só na mão, por exemplo, de alguém que recebe um caso desse, por exemplo, um advogado perceber que ali tem um conflito que pode ser ajudado do ponto de vista psicológico, né? E a Sim, mesma coisa também nós, enquanto terapeutas, se nós observarmos que ali precisa da entrada da lei mesmo, né? Que não é possível uma mediação, entendi. É. não é possível, é necessária a entrada da lei para quê? Para regrar, dar um limite, isto, né? Aos E, por abusos, exemplo, né? Limite aos abusos. exatamente aos abusos. É. Teve uma criança que eu atendi, Edna, que essa criança na escola, ela estava empurrando os amiguinhos pela escada. Ela Olha, estava querendo espetar as crianças. Ela estava oferecendo risco de vida mesmo naquela escola. A escola, a diretora, né, muito preocupada, chamou os pais e pediu, né, querendo entender um pouco da problemática, qual a razão, a causa daquela situação, uhum. ela verificou a necessidade da criança fazer um tratamento, né? Uma avaliação, né, psicológica, porque ela não estava bem. E aí foi revelado, né, que existia um litígio violento entre esses pais, só que a mãe, né, até eu ilustro no meu caso, a mãe Carnotaurus, né, que ela era aquela boca aberta, afiada, que queria engolir a todos, era dominante, e o pai era o pai manso, só comia folhas, né, como a criança representava esse pai. Ela disse que a criança não faria atendimento, você acredita? Ela não concordava. O que o pai fez? Olha como é necessária a lei jurídica, né? Como os Sim, psicólogos precisam saber da importância, em certos momentos, de se orientar e indicar, buscar a lei. Por quê? A mãe não permitiu, e aí, no caso, o pai, né, como o pai falha, né, ninguém consegue fazer tudo, né, totalmente certinho, às vezes é necessário diante de alguém que é muito poderoso, ou pelo menos se acha nessa posição, né? Ele levou o parecer da escola e o meu da necessidade de fazer avaliação. E o juiz sentenciou que a mãe era obrigada a deixar aquela criança participar terapia. da, da terapia. E assim foi feito. Ela não quis falar comigo mais, mas a babá ia, levava, sabe? E assim, e ela que hora queria, não queria dar guarda para os pais, a criança presenciou tapas, presenciou brigas. Ah, e um detalhe, Edna,
Quando o pai saiu de casa, assim, infelizmente, ele diz para o menino, olha, agora você será o namorado da mamãe. A criança vivendo a fase do Édipo. Não prestou, né? Você, você imagina, É. né, o que isso, quando a criança era Representou para tirada da, ele. É. a criança era tirada da cama, quando a mãe arranjava um namorado, ele batia com a cabeça na parede. Meu Bom, Deus. foi um caso que, felizmente, ficou em análise, ficou em terapia, e assim, foi bem trabalhoso, né? Mas assim, com a mãe acabou dando mesmo a guarda para o pai, ela, quando arranjou lá alguém, enfim, mas aconteceram transformações nos conflitos que deram um pouco mais de sossego, de paz a essa criança para poder estudar, para poder, sabe, assim, ela sofreu muito, óbvio, né? Que sofrer, perder a mãe namorada, não é brincadeira, né? Não é, não. Dita, dito por imperativo paterno, né? Sim, Imperativo paterno. perder duas vezes, né? É perder duas vezes. Ô, Lenita, mas você estava falando com tanta emoção, tanto carinho, tanto amor a respeito do caso da Barbie, da menina, e aí a gente acabou entrando por outro caminho. Eu queria só que você falasse um pouquinho nessa história, nesses desenhos dessa menina, que tudo cor-de-rosa, porque daqui a pouco a gente Ah, vai terminar a nossa live, que é de 40 a 45 minutos, já está acabando. Eu queria que você não deixasse de falar nisso, pela emoção que você passou quando lembrou do caso dela. porque essa criança, ela não aprendia, não conseguia se alfabetizar, ela sentava, fazia xixi, cocô na escola, e aí ela foi um dia, né, os pais separados, ela foi para a casa do pai, e lá ela ficava no quartinho dela, e o pai com a namorada, né, de 15 dias. Um dia o pai não foi, a namorada, desculpa, a namorada dele não foi dormir, e ela, era dia dela, e ela pede para dormir à noite com esse pai, né? E ela, de repente, ela se debruça em relação ao pai para beijá-lo na boca. E no dia seguinte, né, esse pai chega para mim muito assustado, perguntando, Lenita, você tem um livro para me ensinar o que é ser um pai? Olha. Porque eu disse para minha filha que era o pai dela e não o namorado dela, né? Ou seja, né, eu achei assim um caso muito emocionante, porque ela se vestia toda de rosa, porque ela era muito lindinha, mas ela ficava muda, né? E durante a análise, um dia ela pega o telefone, liga para esse pai e fala assim, depois de muito tempo calada, só desenhando corações de amor, muito amor, né? A estrutura dela era uma estrutura mais histérica, as questões Uhum. dela eram ligadas ao amor, né? E ela pede, papai, vem me ver. E aí essa criança foi muito bonito porque esse pai fez uma aliança muito interessante, importante, e passou a visitá-la com mais frequência, entendeu a questão dela, que ela estava vivendo essa fase, né? Porque as crianças confundem essa fase do Édipo. Olha, eu acho que nós temos assim muito material, né? Na verdade, Muita coisa, assim, muita coisa. Eu não canso de cada ouvir você falar, não canso. Mas, olha, é muita coisa. Mas a gente marca outras lives mais para frente, né? Essa cadeia também transgeracional que acontece, né, na vida de qualquer um de nós também interfere bastante, né, nos comportamentos das crianças, na repetição de padrão, não é, Lenita? Fala um pouquinho sobre isso, isso. Edna. O Edna, assim, a gente pode observar assim nitidamente como as crianças repetem comportamentos, atitudes, assim, de outras gerações, até da avó. Às vezes ela traz assim um segredo, ela revela um segredo de família, sabe, que estava assim escondido, né? Então Sim, é uma repetição, né? Sair exatamente o que uma terapia, uma análise possibilita, exatamente dar um corte, dar um limite naquela repetição, né? Porque, por exemplo, uma criança, eram duas crianças que a mãe se foi separada do pai e a avó detestava o pai, né? O avô dessas crianças. A mãe repetiu a mesma história com os filhos gêmeos, que quando o pai chegava, eles iam com um pedaço de pau, eles queriam cuspir no pai, sabe? Mas assim, eles estavam sem saber, repetindo algo daquela intolerância
daquele pai, daquele avô, como ele havia sido tratado, né? Assim, humilhado na geração, né? E geralmente Sim, a criança traz isso, né? sim. Essa questão da transgeracionalidade, né? Da transgeração é muito importante ser observado também, né? É, Mas vamos amar, né? é, Vamos trazer um amor, a lei pois fica. é, pois é. Ontem eu assisti uma live da UAPAR, com a Ângela Jimenez, e ela, assim, ela fala muito parecido com você, viu, Lenita? Com muito amor no coração. E é uma delícia ouvir. Também fiz com a Luciana ontem, e a Luciana é outra pessoa super psicóloga e é advogada, né, de formação, mas ela atua como psicóloga clínica. E você assistiu um pouquinho, né? Ah, assisti toda, gostei Que muito, foi bom. muito Então, ela é importante. muito boa também. Então, assim, nós temos pessoas maravilhosas cuidando das nossas crianças, graças a Deus, né, Lenita? Porque elas precisam desse cuidado, que não estão encontrando em casa por algum motivo, e a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha aqui, formiguinha ali, né? Vai ajeitando aqui, pedindo, por favor, para não revogar a lei, para continuar a Isso. proteção. Quanto mais proteção, melhor, e não retrocesso na proteção, que não existe isso. Mas, Lenita, olha, foi uma maravilha ouvir você, como sempre. Eu agradeço demais mesmo você aceitar o convite, né? E essa Ah, palestra eu maravilhosa que você deu. E, assim, é sempre muito pouco tempo para ouvir você. A gente precisa de mais. A gente, mais para frente, faz outras. Eu quero agradecer demais você, mas muito mesmo. Agradecer a todo mundo que nos assistiu hoje. O pessoal da Argentina está aqui torcendo. Desde a Argentina dizemos que a lei fica, olha só. Tem a lei também fica. a lei fica, claro. Também pessoas falando para a gente fazer um curso a respeito de alienação parental e a psicanálise com profissionais das várias áreas, né, para a gente pensar nessa possibilidade. Então, eu queria agradecer Conte a comigo. todos, não é? Agradecer a você, Conte comigo. Lenita. Muito obrigada mesmo. Foi uma maravilha a nossa live e esse assunto infelizmente, é infindável, né? A gente precisava mudar esse jogo. E para virar esse jogo, eu acredito muito na questão da mediação, da constelação, do direito sistêmico e deixar o litígio como meu projeto de vida, não ter mais litígio para a família, porque o litígio pode acabar antes de começar se for procurar uma ajuda, né, de terapia, uma ajuda na mediação, na constelação, tudo isso em benefício das Isso. nossas crianças e do futuro, né, Lenita? Para que eles não repitam o padrão, Exatamente. não é? Exatamente. Infelizmente, né, Dina, a gente sabe que tem adolescentes que se envolvem com drogas, a gente sabe Sim, que tem, chega até a suicídio, infelizmente, né, muito infelizmente. triste, mas por quê? Por essa falta de comunicação, por essa falta de diálogo mesmo, dessa possibilidade de transformação dos conflitos, né, de uma possibilidade de saber que a vida importa quando existe amor, né? Existe Só, amor, né? Só amor, né? só O amor importa quando existe constrói. amor, né? Se não vira um sofrimento, e sofrimento ninguém quer, né? Ô, Tem que ter Lenita, olha só, estão prazer. perguntando se a live vai ficar gravada. Sim, vai ficar gravada. E vai direto para o IGTV e a gente vai colocar depois no YouTube, no meu canal. Essa live tem que ser mostrada. Aliás, essa semana inteira tem que ser muito mostrada, né? Tem outras todas organizações fazendo também muitas lives sobre o assunto, sobre os 11 anos da lei, sobre a não revogação. Então, gente, eu queria agradecer muito, agradecer especialmente a você, Lenita. Fica com Deus, um beijo grande no coração, tá bom? Eu que Beijo, gente. agradeço. Ó, beijo, um beijinho, um Boa beijo para noite, todos. tudo de bom. Boa noite. Beijo, Obrigada a tchau. todos, a você pelo convite. Tchau, tchau. Obrigada, meu amor. Tchau. Obrigada, querida. Tchau. Tchau.